Durante o recesso da faculdade, um grupo de amigos decidiu que precisavam se afastar da rotina estressante dos estudos. Lucas, Mariana, Pedro, Ana e João eram inseparáveis desde o primeiro semestre e tinham enfrentado muitas provas e noites sem dormir juntos. Para se recompensar, resolveram alugar uma mansão afastada da cidade para um fim de semana de relaxamento e diversão. Lucas, sempre o mais ousado, encontrou uma mansão antiga, envolta em mistério. Quando revelou ao grupo que a casa tinha um passado sombrio, as garotas hesitaram. Anos atrás, houve um assassinato em massa ali, e muitos acreditavam que a casa era assombrada por espíritos inquietos. Apesar dos protestos de Mariana e Ana, a decisão foi unânime. Iriam mesmo assim. A ideia de uma aventura assustadora parecia irresistível para os rapazes, e as garotas, relutantes, acabaram cedendo. A viagem até a mansão foi tranquila, repleta de risadas e conversas animadas sobre o que fariam quando chegassem. No entanto, a atmosfera mudou assim que chegaram. A casa era enorme e imponente, uma estrutura gótica cercada por árvores altas que balançavam sinistramente ao vento. As janelas quebradas e empoeiradas pareciam olhos sombrios que observavam cada movimento do grupo. Ao entrarem, o ar frio e o cheiro de mofo os fizeram arrepiar. A mansão parecia congelada no tempo, com móveis antigos e cobertos de pó, e quadros de família que os seguiam com os olhos. Apesar disso, a primeira noite foi relativamente calma. Eles riram, jogaram cartas e compartilharam histórias de terror, tentando esquecer o desconforto crescente. No entanto, algo estava fora do lugar. Ana notou sombras estranhas se movendo pelos corredores, figuras que desapareciam assim que ela tentava focar nelas. Lucas ouviu sussurros na escuridão, vozes indistintas que pareciam vir de todos os lados e ao mesmo tempo de lugar nenhum. Ele tentou ignorar, achando que era sua mente pregando peças. Pensando ser apenas suas imaginações, o grupo decidiu ignorar os sinais e foram dormir. Mas a sensação de estar sendo observado nunca os deixou. A cada passo que davam pela casa, os pisos de madeira rangiam, como se a mansão estivesse reclamando de sua presença, alertando-os de que ali não eram bem-vindos. A noite trouxe um sono inquieto, perturbado por sonhos estranhos, e a sensação constante de que algo os espreitava nas sombras. Na segunda noite, a tensão aumentou consideravelmente. O grupo decidiu explorar a mansão mais a fundo, na esperança de descobrir mais sobre o seu passado sombrio. Durante a exploração, encontraram uma porta pesada e trancada que levava ao porão. Pedro, sempre curioso e destemido, decidiu que precisavam ver o que havia ali. Usando uma ferramenta improvisada, ele arrombou a porta. Dentro do porão, encontraram velhos móveis cobertos de poeira e uma coleção de fotos antigas emolduradas, mostrando uma família aparentemente feliz. No entanto, ao observarem mais de perto, perceberam algo perturbador. As expressões das pessoas nas fotos mudavam sutilmente quando ninguém estava olhando diretamente. Sorrisos amigáveis se transformavam em olhares de pavor e desespero. Mariana começou a sentir uma presença estranha, como se alguém estivesse constantemente atrás dela, observando cada movimento. Os eventos bizarros começaram a se intensificar e afetar a todos. Objetos que haviam deixado em um lugar específico se moviam sozinhos para outro. Passos ecoavam pelas escadas, mesmo quando ninguém estava subindo ou descendo. As portas, antes abertas, começaram a se trancar sem qualquer explicação. Os amigos tentavam se convencer de que era tudo fruto da imaginação, mas o desconforto crescia. Na terceira noite, o terror atingiu um novo nível. João acordou no meio da noite com uma sensação opressiva de sufocamento. Ao abrir os olhos, viu uma figura sombria parada no canto do quarto, que desapareceu assim que ele acendeu a luz. Pedro, por sua vez, começou a ter pesadelos intensos e vívidos,
nos quais via a família das fotos sendo brutalmente assassinada repetidamente. As imagens eram tão reais que ele acordava gritando, suando frio. Mariana e Ana, tomadas pelo desespero, decidiram que precisavam sair dali imediatamente. No entanto, ao tentarem abrir a porta da frente, perceberam que estavam trancados dentro da mansão. A chave, que sempre ficava no gancho ao lado da porta, havia desaparecido misteriosamente. O pânico começou a tomar conta do grupo, suas mentes lutando para entender o que estava acontecendo. Lucas, tentando manter a calma e a razão, sugeriu que todos ficassem juntos no salão principal até o amanhecer. Eles se agruparam no centro do salão, cercados por velhos móveis e sombras inquietantes. Cada som, cada rangido da velha casa parecia amplificado pelo silêncio tenso. Sentiam-se encurralados, sem saber o que a próxima hora traria. O sentimento de insegurança e terror se aprofundava, enquanto esperavam ansiosamente pelo amanhecer, na esperança de que a luz do dia trouxesse algum alívio ou resposta. A quarta noite revelou o verdadeiro horror da mansão. Enquanto estavam reunidos no salão principal, tentando encontrar algum consolo na companhia um do outro, as luzes começaram a piscar violentamente, mergulhando a sala em uma sequência de clarões e sombras. Subitamente uma voz sinistra e profunda ecoou por toda a casa, recitando nomes e datas em um tom gelado e ameaçador. Era como se a própria mansão estivesse viva e ela queria que eles ficassem ali para sempre. As paredes começaram a exibir um fenômeno aterrorizante. Manchas vermelhas que se expandiam lentamente até parecer que estavam sangrando. Das sombras que dançavam nas paredes, emergiram figuras sombrias e distorcidas, as vítimas do assassinato em massa, clamando por justiça com vozes espectrais. Lucas, vendo o terror se desenrolar diante de seus olhos, tentou liderar uma fuga desesperada. Eles correram de um lado para o outro, mas cada saída parecia levá-los a um novo corredor, interminável e sufocante. Era como se a mansão estivesse se transformando em um labirinto infinito, conspirando para mantê-los presos. A cada tentativa de encontrar uma saída, os corredores se tornavam mais estreitos e sombrios, suas mentes lutando para não sucumbir ao desespero. O medo e o pavor começaram a consumir a sanidade de cada um, enquanto a casa parecia se deleitar com o caos que havia semeado. Na última noite, a mansão mostrou sua verdadeira face. Ana foi a primeira a perder a sanidade. Em um ataque de pânico, ela correu pelos corredores escuros, gritando desesperadamente que precisava sair dali. Sua voz ecoava pelos salões vazios, misturando-se com os lamentos dos espíritos presos. Pedro foi encontrado em posição fetal, murmurando incoerentemente sobre a família nas fotos, seus olhos vidrados de terror. João desapareceu sem deixar rastro, como se a casa o tivesse engolido. Mariana foi vista pela última vez chorando em frente a um espelho, suplicando para ser libertada, suas mãos trêmulas tocando o vidro frio. O espelho refletia não apenas sua imagem, mas também as sombras do passado, ampliando seu desespero. Lucas, agora completamente sozinho, começou a entender a verdade horrível. A mansão alimentava-se do medo e da loucura dos seus habitantes, crescendo em poder a cada momento de pavor. Em um último ato de sanidade e desespero, ele tentou incendiar a casa, acreditando que as chamas poderiam libertá-los. No entanto, as chamas se recusaram a se propagar, como se a mansão fosse invulnerável ao fogo. Era como se a casa estivesse protegida por uma força malévola, determinada a manter seu ciclo de horror. O som da madeira estalando e do fogo crepitando parecia zombar de sua tentativa desesperada. A polícia encontrou a casa intacta na manhã seguinte, sem sinais de incêndio. Lucas foi encontrado em um estado de choque profundo, murmurando incoerências, seus olhos vazios e sem vida. Ele repetia uma frase sem sentido, um eco do terror que havia vivido. Mariana, Ana, Pedro e João nunca foram encontrados.
como se tivessem sido absorvidos pela própria mansão. A casa, agora novamente vazia, esperava pacientemente por suas próximas vítimas, pronta para repetir o ciclo de terror. A história dos estudantes desaparecidos virou lenda, um aviso sombrio sobre a curiosidade que pode levar à ruína. Aquela mansão, marcada pelo sangue e sofrimento, continuaria a ser um monumento ao horror, aguardando silenciosamente na escuridão.